Olá, internautas do Muvuca Brasília e da TV Muvuca. Nós estamos em mais uma edição do programa O Direito Achado na Rua e nesta série que estamos fazendo aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior, que é o coordenador do grupo de estudos, a gente falou na primeira entrevista sobre a história, né, o passado, a gênese do programa do grupo de estudos. Agora, nesta segunda parte da nossa série de entrevistas, eu vou conversar com o professor José Geraldo. Ele vai falar para a gente como que está o presente do projeto, né? O que está acontecendo. O projeto, professor, ele, pelo que a gente observa, ele tem uma série de desdobramentos, né? Além das pessoas que vão se aglutinando na proposta de estudar os vários aspectos do direito achado na rua, também se desdobrou em outras ações, outras iniciativas, como o PLP, né, que o senhor já mencionou, mas eu gostaria que o senhor fizesse um apanhado do que é hoje o direito achado na rua. Então, João, lá atrás eu mencionei que o arranque da proposta é duplo, é político e é teórico, né? Então, no político é o nosso campo de interlocução com os movimentos sociais, com outras iniciativas de organizações, de instituições, o intercâmbio, a cooperação, né? E o segundo é o aprofundamento teórico, porque nós não ficamos no opinativo, temos que fundamentar as questões que enunciamos e que levam o desafio de contestação, de interpelação, de debate, né? Agora, em qualquer caso, no caso, na condição dessa historicidade, a origem do projeto é universitária. Ela surge aqui na Universidade de Brasília. É um programa de estudos. Ela é uma atividade acadêmica. Exatamente. Então, como tal, ela se institucionaliza com essas características. Então, por exemplo, ela é uma representação do fundamento universitário, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, ela é simultaneamente ensino, investigação e diálogo com a comunidade. Então, assim, a série O Direito Achado na Rua foi construída nessa perspectiva. Ela é comunicação com o social, formação, mas extensão, né? Sim. Mas ela alimenta o que a indissociabilidade exige, o ensino e a pesquisa. Então, como tal, nós institucionalizamos na universidade uma linha de pesquisa que agrega pesquisadores nas candidaturas para os programas de iniciação científica, de mestrado, de doutoramento, né? E, assim, ela é também uma linha de pesquisa reconhecida, certificada, e que integra o acervo do Diretório de Grupos de Pesquisa do Brasil, que o CNPq organiza. Então, no caso do direito, da UNB é a linha mais antiga. E, como tal, né, ela orienta, né? Ela sinaliza para as demandas de pesquisadores. Então, por exemplo, agora mesmo estamos em plena seleção para o mestrado e doutorado em Direito. A linha de pesquisa, movimentos sociais, pluralismo jurídico e conflito, tem uma sublinha chamada O Direito Achado na Rua. Então, tem um monte de candidatos se habilitando para essa linha. E aí eles vão desenvolver monografias, dissertações, teses. Hoje nós temos, se pegar no Tesaurus, né, nas bases de dados, pela palavra-chave do direito na rua, você vai encontrar uma centena de textos produzidos, alguns, inclusive, que têm sido objeto de premiação, inclusive pela CAPES, como melhor tese do Brasil em direito, né? Melhor tese em arquitetura, estudando direito urbano. Só para fazer um parênteses, eu toco num ponto que eu acho que é interessante.
Até porque a nossa série, a gente está entrevistando pessoas de outras áreas que estão fazendo essa atuação. Todos vinculados ao direito de estar na rua. Exatamente, né? E a gente percebe que o direito, ele não está só na área da jurídica. Não. O direito está na... Se o direito for só coisa de jurista, é igual a guerra ser só coisa de general. Né? O Clausewitz dizia a guerra é muito séria para ficar à conta dos generais. Eu digo, o direito é uma coisa muito séria para ficar à conta dos juristas. Lutero dizia, jurista que é só jurista, nem jurista é. É uma triste e pobre coisa. E esse é exatamente o espírito do direito achado na rua. Então, aí nós temos essa linha de pesquisa, tanto no programa da Faculdade de Direito, quanto no programa de mestrado e doutorado em Direitos Humanos e Cidadania, que é interdisciplinar. Olha só, interdisciplinar. Não é só para jurista, mas é para também direitos humanos, né? Sim, exatamente. Em novembro eu vou participar de uma aula lá. Ah, olha que bom, tá vendo? Então, como linha de pesquisa, alimenta, vamos dizer assim, os indicadores de produção científica dessa área recortada pelo indexador O Direito Achado na Rua, que tem 3 referenciais orientadores. O primeiro, o de determinar o espaço político no qual a juridicidade se manifesta, e o espaço político não é um espaço legal. O legal também se realiza nesse campo. O segundo, pensar os protagonismos que atualizam, vamos dizer assim, você mencionou lá a 11ª tese, né? Que na praxis transforma o mundo pelo direito, né? Então, os sujeitos. E aí, por exemplo, uma construção importante da linha é validar a noção de sujeito coletivo de direito, que são as subjetividades plurais inscritas nos movimentos sociais, quando eles transformam o mundo. Por isso que eles são chamados de movimentos, não é isso? Exatamente. Eles se deslocam, eles se movem, né? Eles fazem o mundo se modificar, né? Então, a gente trabalha muito fundamentando vamos dizer assim, a base sociológica, filosófica deste conceito, desta concepção de sujeito coletivo de direito. E a terceira é catalogar os achados, direito achado na rua, os achados, as novas juridicidades instituintes, emergentes, em processo, que já são jurídicas quando elas se manifestam, ainda que a legislação sequer tenha dado conta dela. E, às vezes, elas se manifestam até contra a legislação vigente. Não é isso? Assim como, por exemplo, os abolicionistas perceberam isso, quando a escravidão era legal e constitucional. Né? E o jurídico coisificava o humano porque transformava... Agora, imagina se não tivesse o movimento abolicionista e as lutas dos quilombos, né? Exatamente. Foram 2 elementos que contribuíram para acabar com essa lei. Exatamente, né? Por isso que você vê naquela minha coluna lido para você uma atenção especial aos estudos que percebem esse processo. Né? Então, a universidade aqui criou a linha de pesquisa, daí elabora as emendas de disciplinas. Por exemplo, hoje a gente tem a disciplina do Direito Achado na Rua, na pós-graduação e na graduação em Direito, para trabalhar esses fundamentos, com bibliografia, com metodologia, com programação, né, com sumário. Né? Então, essa é uma perspectiva do atual, que também vai para a extensão, porque a gente continua a produzir aquela série o Direito Achado na Rua como diálogo com os movimentos, com interlocução com os diferentes públicos. Por exemplo, a saúde. Fizemos o projeto com parceria com a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, e com a Fiocruz, para discutir o jurídico na base de um direito sanitário que coloca a saúde como direito de todos e dever do Estado. A interlocução entre o direito achado na rua e os indicadores da formação desse direito a partir da conferência, 8ª Conferência de Saúde, ou agora a 16ª, nesse processo. Né? E discutimos, por exemplo, com os movimentos camponeses, o MST. O MST é problemático, é conflito, mas também é projeto. Exatamente. Então você tem que dialogar com o projeto de sociedade que está inscrito na sua
configuração de movimento que faz com que, por exemplo, o mundo reconheça. Agora mesmo, na ONU, enquanto a gente tinha problemas com as autoridades brasileiras, a ONU programou vídeos de ações do MST, um movimento que Celso Furtado chamou de o mais importante movimento social do mundo no século XX. E é importante registrar que o MST não é essa figura de invasão como se coloca na sociedade. Aliás, a produção agrícola que o MST está propondo de se repensar uma alimentação mais saudável é um exemplo. E o projeto educacional pedagógico? Exatamente, as escolas de Florestan. Se as instituições oficiais alcançassem uma parte do significado e do alcance dessa proposta pedagógica, que inclusive vai da creche à pós-graduação, não seria esse colapso que a gente está assistindo do processo educacional brasileiro. Hoje você tem uma proposta pedagógica. É conflito, mas é projeto. Então fizemos o volume 3, Introdução Crítica ao Direito Agrário, né, para discutir esses deslocamentos conceituais, essa agenda, o significado de conteúdo do projeto de sociedade que está inscrito na ação política de um movimento que, inclusive, por exemplo, no caso do direito, fora os conceitos, inovou gerando o PRONERA, o Programa Nacional de Educação para o Campo, dentro do qual está a institucionalização das turmas especiais de educação superior para a reforma agrária. Entre essas turmas especiais, várias de direito que estão sendo desenvolvidas, sobretudo em universidades públicas, federais e estaduais, Brasil afora. Ou os programas de licenciatura de educação do campo, também colocadas em processo no Brasil afora, inclusive aqui no UNB, onde a gente tem uma licenciatura de educação para o campo na nossa faculdade UNB Planaltina, né? Então, veja, a série, as pesquisas, as disciplinas, mas também no campo da extensão, por exemplo, em dois movimentos. O primeiro, intelectual. Você que é jornalista vai gostar de uma iniciativa que a gente fez há alguns anos com o Jornal da Cidade, em que a gente editava uma coluna semanal, O Direito Achado na Rua. Jornal de Brasília? Não, chamava-se Tribuna do Brasil. Sim. Uma página inteira, uma vez por semana, durante 3 anos, nós mantivemos, em que os estudantes de uma disciplina que nós criamos, chamada Prática e Atualização de Direito, que configuramos como disciplina de produção de textos, e que a produção de textos eram respostas dos estudantes às cartas de leitores. Sim. Então, durante 3 anos, uma vez por semana, nós respondemos com os estudantes cartas de leitores sobre todos os temas de direito que você possa imaginar. E a aula era para produzir o texto. E os estudantes traziam os problemas para discutir com os professores, com seus tutores, que eram os estudantes de pós-graduação, né? Esse projeto virou livro, ganhamos condecorações de tribunais por conta desse projeto. Era uma beleza, por exemplo, você entrar no metrô e ter gente lá com o jornal aberto discutindo a questão: pode o frentista ser descontado quando tem cheque sem fundo do consumidor de gasolina? Vamos retomar esse projeto com o Boca Brasília, então, e com outros veículos a gente pode fazer uma... Então é sem fim. De repente, na Câmara Legislativa, um deputado fazia um registro de ata de uma coluna dos estudantes, né? Olha o que eu estou lhe falando, né? Então, fora disso, para pós-graduação, nós criamos uma coleção chamada Direito Vivo, que a editora Lumen Juris edita, que são o resultado dos trabalhos de monografias dos estudantes nas disciplinas de pós-graduação sobre temas que a gente vai recortando: Constituição, Educação. Por exemplo, um dos volumes que a gente editou é o Direito Achado na Rua, Concepção e Prática. Concepção e Prática. Os projetos de extensão. Vou mencionar 2, com os quais a gente tem assim, uma atenção já bem consolidada. Um
é o projeto Promotoras Legais Populares. Capacitação de mulheres em gênero e direitos humanos. 15 anos. 15 anos. Um projeto que tem recorte continental, nasceu dos movimentos feministas pela América, foi institucionalizado por meio de ONGs. A UNB é a primeira universidade a instalar no seu espaço esse projeto. Já estamos há 15 anos, todo ano a gente desenvolve um curso, por isso o volume 5º, Direito das Mulheres, em que a gente tem sempre um período de 6 a 7 meses de capacitação de mulheres em vários temas, e delas saem 2 referências principais. Assento no Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres do Distrito Federal, uma promotora legal popular diplomada tem assento lá, né? E um fórum de promotoras legais populares que, depois da diplomação delas, continua a fazer as ligações delas, por exemplo, com a UNB, pelo Núcleo de Prática Jurídica, com o Ministério Público, que nos apoia na linha de seu núcleo de defesa de direitos de gênero, e com outros apoiadores, dos quais, por exemplo, há 2, 3 anos, ganhamos o Prêmio Ibero-Americano de Direitos Humanos para o projeto Promotoras Legais Populares, né? Agora, exatamente neste ano, estamos publicando um livro que retrata a experiência e que é fruto de uma pesquisa patrocinada pela FAPDF, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, registrando a fortuna crítica, os principais achados, a metodologia do trabalho e a análise das inovações trazidas por uma agenda importante que é das lutas feministas, né? O outro projeto é uma assessoria jurídica popular universitária, acesso à justiça. E acesso à justiça como crítica à justiça que se tem acesso. Que se chama a JUP, né? Roberto Lira Filho. Sim. Se você tiver tempo, hoje à tarde, dentro da semana universitária, não vou colocar a data, porque como o programa fica para não ficar marcado. Sim. O programa que nós estamos gravando, né? Sim, claro. Hoje à tarde nós vamos ter, na programação da Semana Universitária, uma oficina da JUP que acolhe novas candidaturas e relata a sua atividade, né? São os estudantes, autonomamente, eu sou uma espécie de supervisor para o vínculo institucional, para ser o responsável pelos projetos. Mas é autogestão, é democrático, é horizontal. E são os estudantes, a Paulo Freire, né? Com crase, né? Embora antes de masculino não tenha... Aliás, o Paulo Freire contestava muito isso. É só para dar ênfase, né? É uma licença gramatical. Eu já tive a oportunidade de participar de um congresso com ele, que tinha a maioria professoras, e ele saudou dessa forma. Boa tarde, professoras. Aí perguntava, você esqueceu dos professores? Não, a maioria é professora. Exatamente. Então, a JUP hoje faz uma apresentação dessa, e ela aqui cobre algumas agendas de acesso à justiça, notadamente 2 se destacam, né? O apoio a um tema que lhe interessa, os produtores de resíduos, né? Catadores, né? Catadores. A segunda, aquele acesso aos direitos culturais, o mercado cultural de Taguatinga. Sim, o Mercado Sul. O Mercado Sul. O impedimento à reintegração de posse foi a nossa JUP que fez. Foi? Olha só. Porque ela tem estudantes e tem advogados egressos, né? Que continuam dando apoio... Aliás, vamos dar um serviço aí. Como é que, se alguma entidade, alguma comunidade precisar dessa assessoria? Ela não atende no varejo, ela atende por uma escolha, vamos dizer assim, o pedagógico, política, a demandas coletivas. Sim, demandas coletivas. Então, por exemplo, no caso, ela está atendendo um assentamento do MST, o Mercado Sul, nesse momento, né? Então, eles têm um site deles, tem uma página no Facebook, tem um site,
E lá tem todos os dados e eles vão se renovando semestre a semestre, como hoje, que vão fazer oficina de acolhimento. E, então, são projetos de extensão, capacitam os estudantes, né? E ao mesmo tempo, servem de apoio político e teórico às demandas por direito e por democracia dos movimentos sociais, com os quais eles estabelecem uma base de assessoria jurídica popular universitária. Né? Muito bom, professor. Então, essa foi a segunda parte da nossa série de entrevistas aqui com o professor. Nós estamos falando da história, do passado. Esse é o presente. O presente e na próxima edição do programa que a gente vai tratar do futuro. Quais são os projetos futuros? Isso, exatamente. Enfim, do grupo de estudos o Direito Achado na Rua. Tá? Então, daqui a pouco vocês assistem a outra parte.